Olá, seja muito bem-vindo ao nosso ensino bíblico de hoje. Eu quero ler com você o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, que poder esse salmo! O que nós temos visto quando olhamos para dentro de nós? Nós podemos identificar alguns vírus que adoecem as emoções. Nós estamos em pandemia e eu queria dizer para você o seguinte: de verdade, nós conseguiríamos orar conforme o salmista orou? Quando alguém fratura um membro, o procedimento médico é tirar um raio-x para visualizar com clareza aonde está a fratura e o aspecto da ferida, o tamanho do trauma, e desta forma também é na vida emocional. Quando nós submetemos nossas vidas à luz do conhecimento de Deus, nós conseguimos identificar aonde estão os traumas a serem de fato tratados. A cura e a restauração da alma são uma atitude que nós devemos enfrentar conscientemente, com maturidade, todos os traumas que não foram superados. As memórias doídas, as emoções feridas, e a cura é justamente enfrentar, trazer à frente. Por isso é necessário uma revelação bem definida de como está a estrutura da nossa personalidade, identificando rejeições, traumas, feridas que vieram como resultado de modelos, até mesmo de autoridades que falharam na nossa vida. Mas principalmente, nossas escolhas erradas, encará-las como falhas. Muitas vezes nossas emoções adoecem não só pelas influências, mas também pelas escolhas erradas que nós fizemos, querido. O estado do coração compromete todas as nossas atitudes, compromete a qualidade da nossa vida. Por isso nós precisamos entender o que de fato está impedindo o desenvolvimento da nossa saúde emocional. Muitas são as situações que podem adoecer, mas eu quero dar outros exemplos além do que nós temos vivido na pandemia. Por exemplo, áreas de trevas, olha o que a Bíblia diz: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28 nos mostra que situações não resolvidas, pecados não confessados, medos e traumas sufocados, abusos, eles vão levando a áreas que vão se comprometem a nossa saúde emocional, nos aprisiona um estilo de vida de puro sofrimento. Nós começamos a perceber que essas áreas de trevas, elas geram algumas doenças emocionais e elas mudam para o nosso estado físico. Por exemplo, estresse, depressão, pânico, perda de humor, possibilidades como essas surgem em raízes onde existem áreas de trevas. E geram até doenças do tipo psicossomáticas, aonde o indivíduo faz todos os exames, não encontram nenhuma alteração no organismo, mas os sintomas eles insistem em permanecer aqui no psico. Por isso, para lidar com esses vírus que adoecem as emoções, é necessário nós estarmos dispostos a construir um estilo de vida de transparência, livre de situações que estão guardadas, ocultas. Quanto mais transparente alguém for, mais livre ela vai estar do vírus de áreas ocultas. Mas um outro também, a passividade. A Bíblia diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Uau! A passividade é uma inimiga da saúde emocional como da saúde espiritual. Se nós não conseguirmos que a pessoa saia da passividade, nós vamos até mesmo falhar tentando ajudar. O maior perigo da passividade, dessa inércia, é que quando ela se instala, ela vai minando a força moral e torna a pessoa suscetível a imoralidades. A incapacidade de reagir frente a situações de pecados e tentações revela a intensidade da passividade. Por isso, escute bem, muitas famílias são marcadas quando a passividade se instala, quando a figura de um dos modelos de autoridade ali da família se anula, gera uma disfunção.
A figura do homem, ela normalmente é muito atingida por essa passividade, que acaba levando esse pai, esse marido, à margem de suas funções. Então, para poder lidar com esse tipo de vírus, um estilo de vida marcado pela coragem e iniciativa faz toda a diferença. Mas não só esses outros dois, ainda o orgulho, veja o que diz a palavra. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Veja que as pessoas não querem se apresentar como fracas, reconhecendo que existe um problema, então elas começam a construir barreiras de autoproteção e não estão dispostas a se despir emocionalmente para serem curadas. Como foi, por exemplo, o general de guerra Naamã, relatado no livro de 2 Reis. Apesar de todo o seu status e posição, a Bíblia declara que Naamã era leproso e ele precisava desesperadamente ser curado. A sua cura não foi somente física, mas também na alma. Ele se despiu de toda a armadura, todo o seu status, suas estrelas e principalmente do seu orgulho que nós estamos falando. Expôs as suas feridas, seguiu o conselho do profeta e foi mergulhar por 7 vezes no Jordão. Ao sair de lá, estava curado no físico. Será que temos a mesma atitude e disposição que Naamã? O orgulho tem sido uma forte marca nessa geração, querido. Quantas pessoas estão em dificuldades e sofrimentos? Até sabemos como ajudá-las, mas não podemos, devido ao orgulho que acaba impedindo com que a pessoa reconheça que ela precisa de ajuda. Ainda um quarto vírus forte, a religiosidade. Acompanhe comigo. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Querido, a religiosidade é como uma maquiagem que encobre áreas de derrota, de fracasso, esconde a ferida e impede, bloqueia para que o remédio atinja de fato. A religiosidade nos faz ficar cegos para os nossos erros, torna nossa consciência insensível ao arrependimento e nós vamos vendo um número grande de pessoas que, apesar de estarem dentro das comunidades, das igrejas, elas estão cegas com relação aos próprios erros e aquilo que precisam mudar. Muitas vezes elas ministram outras áreas da vida com um ar de superioridade, né? Por baixo dessa religiosidade existem feridas que precisam ser curadas e expostas. A religiosidade, ela está ligada completamente a uma vida de aparência, sem essência de fato. Então nós regemos nossa rotina, às vezes baseada em rituais, vivendo em função do que os outros vão pensar ou falar. Por isso, muito da fala e do discurso de Jesus estava voltado em combater esse tipo de atitude superficial. Ele confronta a elite religiosa daquela época. Ele estava vivendo ali uma espiritualidade baseada na religiosidade e hipocrisia e Jesus vai protestar contra isso. Para lidar com esse vírus que adoece as emoções, é preciso construir o entendimento de que a espiritualidade é baseada em essência e não em aparência. O Evangelho, ele é uma mensagem que age em nosso coração. E ainda um outro tipo de vírus, a falta de perdão. Acompanhe. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Jesus ensinando no Evangelho de Marcos. E perceba que a falta de perdão ela tem se tornado uma grande armadilha, aprisionando muitas pessoas em um quadro emocional de amargura, de frustração. Sempre ouvimos com facilidade que nós precisamos perdoar, mas na prática não é tão fácil assim. O perdão não é um sentimento. Nunca vamos sentir de perdoar ninguém. O perdão não é sentimento, é uma decisão, é um processo. A falta de perdão nos faz ficar ligados ao ofensor. Então nos cabe escolher, decidir de que maneira nós queremos estar vinculados às pessoas que nos machucaram, segurando ou permitindo ir. O ressentimento, o rancor, nos tornam como que amarrados a essas pessoas que nos ofenderam, carregando esse peso até o ponto de todas as nossas forças se acabarem. Perdão não significa fingir que nada aconteceu,
mas é uma decisão de renunciar à dor, o orgulho ferido, e entregar a causa. Perdão não significa que eu tenho que transformar a pessoa perdoada no meu melhor amigo para dizer que perdoei. Não é. A melhor maneira de lidar com esse vírus que tem adoecido e muito a vida das pessoas é enfrentar a dor e resolver o perdão. Não vale a pena carregar a mágoa, a amargura, esses sentimentos são tóxicos, eles vão se alojando e criam raízes extremamente profundas, queridos. Eu queria compartilhar e compartilhei com você alguns vírus que eu citei que adoecem as nossas emoções. Por isso, você que está me vendo, está me ouvindo, em nome de Jesus, em meio ao momento no qual nós estamos vivendo, não permita vacilar para que os vírus que sempre existiram continuem a nos atingir, continuem a nos influenciar. Em nome de Jesus Cristo, que a tua vida seja curada, que as tuas emoções, esses vírus que nos assolam, passividade, falta de perdão, religiosidade, todas essas coisas saiam fora em nome de Jesus. Mas escolha, a decisão é sua. Deus te abençoe em nome de Jesus.